A Luciana Wallace, esse aí vai precisar colocar em minha imagem lá, né? Eu tenho rinite e sinusite, nunca tratei, até que fiquei resfriado e passou um tempo. Comecei a me sentir mal, com falta de ar, muito cansaço e fui diagnosticada com tuberculose. E mesmo depois do tratamento ainda continuei sentindo a falta de ar. Fiz um exame de espirometria e deu uma obstrução ventilatória leve. E tem uma semana que comecei o tratamento para a asma com a Alenia 200 Cerolin, mas não estou sentindo melhora. Também tenho desvio de septo nasal. Pode ser que essa falta de ar seja proveniente do desvio, porque tenho muito muco no nariz, uso Buzonide, estou terminando a primeira fase das vacinas para alergia. Luciana, a primeira orientação que eu tenho a dar para você é o seguinte: tuberculose não se cura, você controla, tá? A verdade é essa. Infelizmente, é uma triste realidade. É lógico que você fazendo aquele tratamento, chamado tratamento RHZE, você vai ter uma melhora clínica maravilhosa, você não vai transmitir mais a tuberculose, você vai ficar bem da tuberculose, mas essa tuberculose ela fica ainda em estado de latência no seu organismo, podendo se manifestar em qualquer momento da sua vida. Tem pessoas que pegam tuberculose e morrem sem se manifestar da tuberculose, ou seja, não morrem por causa da tuberculose, né? Mas há outras pessoas que, quando pegam a tuberculose, podem ter uma recidiva do quadro clínico. Então a primeira coisa que eu oriento a você é o seguinte: conversar com um dos nossos médicos para pedir 3 exames fundamentais aqui, que é o hemograma, o VHS e a proteína C reativa, né? Porque o hemograma, se tiver um aumento de leucócitos com desvio para a esquerda, isso já é um indicativo que existe um quadro infeccioso, mas às vezes não tem nada disso, às vezes só tem um VHS aumentado, né? Então, se tiver uma velocidade de hemossedimentação aumentada, acima de 20, 60, 80, 100, 120, opa, já é um sinal amarelo para a gente pensar numa reativação do quadro da tuberculose. E a proteína C reativa também é um outro parâmetro que a gente analisa para ver a infecção, para ver se existe infecção e atividade. Então, a primeira dica que eu tenho a dar para você é você procurar um dos nossos médicos para você fazer esses 3 exames: VHS, proteína C reativa e hemograma, tá? Mas conversa com ele para ver se existe a possibilidade da tuberculose estar reativa. Se houver uma alteração em um desses 3 exames, não dá para dizer se a tuberculose está reativa ou não, mas dá um sinal de alerta, né? A gente vai ter que o que está aumentando isso, né? Será que é uma tuberculose em reatividade ou será que é alguma outra doença infecciosa em atividade também? Pode ser uma outra doença infecciosa em atividade, não necessariamente no pulmão, pode ser em qualquer parte do corpo. Eu acho que você entendeu. Se não entendeu, é só voltar o vídeo e escutar novamente o que eu falei, né? E aí você me falou que você começou a Alenia. Então, aí tem que ver, né? Tem que realmente ver se vai haver necessidade de aumentar a dose do Alenia ou de trocar o Alenia, né? Então, por isso que a consulta com o médico é muito importante, né? Primeiro, saber se você está com uma doença, se você está com a tuberculose, se ela se reativou no seu organismo, né? Segundo, saber se você está com alguma infecção. Você disse que pegou sinusite, pode ser que seja uma sinusite em atividade também que esteja causando isso. A sinusite ela causa um fenômeno chamado gotejamento pornasal. O gotejamento pornasal, por sua vez, ele causa falta de ar, ele causa bronquite asmática transitória por causa de uma falta de ar, entendeu? Então pode ser que você esteja também com gotejamento pornasal por sinusite. Se você tiver com uma sinusite em atividade, o hemograma, VHS, proteína C reativa podem vir aumentados. Então, é por isso que precisa do médico para avaliar isso, para ele entender como é que está seu quadro clínico, tá? Você disse que está com uma obstrução ventilatória leve, né? E você tem uma semana que comecei o tratamento para asma com a Alenia. Assim, é pouco tempo, mas às vezes vale a pena, às vezes, você complementar com outras medicações que o médico vai te indicar. Você pode complementar com antileucotrieno, a medicação nasal tem que ser feita, né? O septo nasal dá falta de ar, sim, dá. Se tiver um septo nasal, dá uma agonia, né? Não dá uma falta de ar pulmonar, mas dá uma agonia, a pessoa se sente mal, se sente desconfortável, né? Mas tem que ver também qual é o quadro desse desvio de septo, porque se for um desvio de septo não muito importante, se for um desvio de septo que de certa forma ele não obstrui, não tem problema nenhum. O desvio de septo não necessariamente ele obstrui totalmente, né? Ele pode estar tocando a face ventral ou não. Se ele não tocar a face ventral do outro lado, aí sim é um problema. Mas se ele só é desviado sem obstrução das vias, não há problema nenhum, tá?
Aí você me diz que tem muito muco pelo nariz, aí é mais um fator para a gente entender que pode ter uma sinusite em atividade. O exame padrão ouro para o diagnóstico de sinusite é a tomografia, o médico vai pedir isso para você. Tá bom? Então eu acho que é por aí. É você conversar com ele, pedir um hemograma, um VHS, uma proteína C reativa. Se der alterado, é um sinal de alerta. E, se possível, fazer uma tomografia, né, do seio da face. E se estiver muito alterado, o hemograma VHS proteína C reativa, também uma de tórax para ver se existe alguma lesão em atividade pulmonar, para ver se houve uma reativação da tuberculose. Tá bom, Luciano? Então o recado é esse. Eu acho que o máximo que eu posso te ajudar por essa via é mais uma informação de conhecimentos gerais, né? Agora, o tratamento em específico é com o médico. Aí você coloca lá na teleatendimento. Nós temos aí o teleatendimento 99374-2042. Você pode ligar, mandar uma mensagem, dizer quero uma consulta com o médico. Nós vamos atender você, tá bom? E tenta bater um papo com ele o mais rápido possível, porque você não pode ficar passando mal em época de coronavírus, né? Você tem que estar com o seu organismo estabilizado, você não pode estar com inflamação, nenhum tipo de processo inflamatório, para você fazer uma barreira contra o coronavírus. Isso é muito importante que você faça, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta. Um abraço.